Então, boa tarde, pessoal. Vamos dar início, então, à segunda sessão de apresentações de trabalhos, né, do Procad Amazônia, em colaboração aí a Unifesp, PUC-Rio e UFMA, tá? Nós temos 5 apresentações agora, então vou iniciar com a apresentação do professor Arlindo Flávio da Conceição, da Unifesp, falando sobre potencial de aplicações baseadas em blockchain. Oportunidades. Professor, a palavra é sua. Obrigado, pessoal. Eu vou fazer uma fala um tanto rápida. E bastante informal, né? Eu acho que a gente está num ambiente bastante informal. Meu objetivo aí é fomentar um pouco a discussão mais para adiante, né? Eu vou falar sobre blockchain e oportunidades para a gente como grupo e como instituição de pesquisa. Então, vou fazer uma breve apresentação sobre mim, sobre alguns trabalhos anteriores, reforçar os nossos objetivos, vou falar em 1 minuto sobre cidades inteligentes e sobre as nossas definições de cidades inteligentes. Então, e vou me concentrar em apresentar um pouco o panorama atual de blockchain, com o objetivo de tentar colocar todo mundo na mesma página, e explorar alguns fatores importantes para o futuro e fechar com uma provocaçãozinha de como, não uma provocação, mas tentar colocar algumas fotos na imaginação aí para a gente pensar projetos futuros, né? E aí as perguntas finais, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Arlindo, eu trabalho na Unifesp, no Instituto de Ciência e Tecnologia, que é um campus em São José dos Campos, estado de São Paulo. Minhas áreas de interesse são sistemas distribuídos, blockchain, internet das coisas, com aplicações em saúde, a maior parte dos trabalhos sempre buscando aplicações na área de saúde. E nos últimos anos eu tenho trabalhado tentando divulgar a tecnologia blockchain, seja fazendo projetos, orientações, documentação, tenho me concentrado nessa bandeira, né? O objetivo hoje, né? Então, basicamente falar um pouco sobre blockchain para a gente pensar em ter utilização de blockchain nas cidades inteligentes e fomentar a discussão final e de novos projetos, tá? A gente, na primeira metade do evento, já falou bastante sobre cidades inteligentes, mas como eu gosto muito dessa frasezinha, bem curtinha, do professor Fábio Kohn, que todo mundo basicamente já conheceu. Então, ele define, né, usa essa definição de cidade inteligente como uma cidade que usa a ciência, né? Ali não só no planejamento, mas também na gestão, na execução do dia a dia, né? E eu gosto dessa definição, né, dessa ideia de associar a ciência com cidades inteligentes. E, basicamente, tem uma palestra muito boa que o professor Fábio deu num evento da Unifesp, um evento anual da Unifesp, e eu recomendo, né? Vai passar principalmente por essa definição de cidades inteligentes. E aí, só para comentar um pouco sobre a visão de cidades inteligentes, né? Eu trouxe os 8 objetivos estratégicos elaborados no contexto nacional, na Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, e a gente vai ver algumas palavras-chave interessantes aqui, né, como transformação digital, uso da internet, transparência, segurança e privacidade, que tem tudo a ver com blockchain, principalmente por causa desse objetivo estratégico número 3, que eu resolvi adicionar essas informações. E mais outros objetivos estratégicos, sempre muito a ver, né, com sustentabilidade, com desenvolvimento digital, educação, otimização de processos. Bom, só para a gente contar um pouquinho de história, né? Então, a ideia aqui é juntar cidades inteligentes e tecnologia blockchain, né? E eu queria deixar bem claro que a tecnologia blockchain ela é muito nova.
Então, a gente está falando de menos de 15 anos assim, de popularização de uma tecnologia. Então, está bem na sua infância, né? Ela não nasceu, né, com o Bitcoin, né? Ela não foi criada com o Bitcoin, teve trabalhos anteriores aqui que os mecanismos de proof of work, os mecanismos de consenso, a discussão teórica já estava bastante amadurecida aqui, né, sobre sistemas distribuídos, mas o fato é que o Bitcoin ele promoveu esse boom da tecnologia, né, mas hoje em dia está muito mais interessante do que apenas a questão de criptomoedas e o uso financeiro, né. E aí vou destacar alguns fatos, como por exemplo em 2013, ou seja, só 9 anos atrás, né, a disponibilização do Ethereum, que é uma plataforma que permite construção de contratos inteligentes. O que é um contrato inteligente? É uma aplicação computacional que roda na blockchain. E aí, só para ilustrar essas ideias de como esses mercados são voláteis, né, como as criptomoedas são voláteis, né, então marquei aqui algumas datas interessantes, né. Então teve um primeiro pico de valor do Bitcoin lá em 2017, e aí nesse pico gerou, muita gente começou a trabalhar com a tecnologia, né. Em 2019, a gente contava, quando você entrava na loja da Ethereum, né, tinha 1.000, 1.500, 2.000 aplicações baseadas em Ethereum. Hoje são centenas de milhares de aplicações, né. O mercado de Bitcoin continuou turbulento e tal, né? E hoje em dia tem dezenas de milhares de moedas e plataformas, mas é interessante que a gente não consegue citar nenhuma assim, né? Que esteja no dia a dia mesmo, né? Então, assim, a exemplo do Facebook ou do Twitter, a exemplo da Google, né? A gente não consegue citar uma aplicação baseada em Bitcoin, em blockchain, que esteja na boca do povo, né, que esteja todo mundo usando, né. Então, mas isso é uma questão de tempo, tá? Para que isso realmente emplaque e a gente realmente comece a utilizar isso de fato. Dado esse panorama sobre o tempo, né, o que eu queria mesmo comentar com vocês o que é importante para a gente em relação ao uso de blockchain. Eu, particularmente, a minha opinião pessoal é de não dar muita bola para essa ideia do mercado financeiro, né? Tem muita especulação, né, em torno da questão financeira, mas para a gente que é de ciência da computação, tem coisas muito interessantes relacionadas à confiabilidade dos sistemas. Então, acho que uma primeira observação que eu faria é que blockchain, apesar dos usos financeiros, né, blockchain, na verdade, se trata de uma solução que aumenta a confiança dos sistemas, né? Então, eu tenho mais confiança no sistema sem precisar depositar confiança numa empresa ou em participantes específicos dos sistemas. Então, na minha opinião, essa é a principal inovação por trás de blockchain, né? Outras questões importantes que a gente pode olhar para o futuro, né? A questão de descentralização, ou seja, construir contratos inteligentes, construir organizações, que a gente chama de DAOs, né? Organizações autônomas descentralizadas, que substituam a necessidade de centralização. Um exemplo mais simples aqui é se, por exemplo, eu construísse um contrato inteligente capaz de executar o que, por exemplo, a companhia Uber, né, dos veículos né, que eu consigo chamar por aplicativo, se eu pudesse transformar aquilo numa aplicação blockchain, usar um DAO, né, para resolver aquela coisa toda, eu estaria economizando uma boa grana que vai para a empresa e eu teria ganhos econômicos e ganhos de transparência também, né? Bom, outra questão importante do ponto de vista de ciência da computação é a corretude e o desempenho de contratos inteligentes, né?
Essa ideia de desenvolvimento de contratos inteligentes é uma coisa que vai ter que entrar nas nossas grades, né? E é diferente, né? Desenvolver software para blockchain é diferente de desenvolver software comum. Basicamente, a gente tem todos os problemas anteriores e mais alguns novos, né? E outro item aqui é essa ideia de aplicações mais centralizadas nos usuários, ou seja, o dado é do usuário. Eu tenho que ter uma preocupação especial, by design, né, da privacidade do ponto de vista do usuário. E outra coisa que veio para ficar, eu vou fazer alguns comentários a respeito, alguns comentários negativos, mas o princípio em si veio para ficar, essa ideia de tokenização de ativos. Então, blockchain aparentemente preencheu esse gap entre mundo real e mundo digital, né? A representação no digital do mundo real. Vou falar isso mais adiante rapidinho. Então, algumas aplicações que são mais relevantes, né? Que, na verdade, essa minha listinha aqui, obviamente, ela é incompleta, mas eu queria só fomentar o que deve ser mais importante nos próximos anos, né? Criptomoedas e as organizações autônomas, como eu já comentei. A criação de moedas estáveis, gerenciadas pelos bancos centrais. Poderia passar horas falando só sobre esse ponto aqui, mas acredite em mim, isso vai acontecer, não tem escapatória, mas não precisa acreditar em mim, é um fato muito simples de perceber, né? Que se um banco central, se uma organização nacional não fizer, e as pessoas começarem a ter acesso a uma moeda que funciona, que é estável e que eu posso trocar na padaria, né? O país começa a perder o seu controle sobre a economia, então ele é obrigado a construir a sua moeda, né? Essas coisas vão acontecer. Bom, a ideia de NFTs, né, a tokenização de bens e a economia por trás da compra e venda de tokens. A ideia de uso de identidades digitais e de credenciais verificáveis, que é um padrão relativamente novo aí na computação. Acho que o André talvez toque um pouco nesse assunto. Mas cada vez mais a gente deve utilizar identidades digitais, com destaque, por exemplo, para a proposta europeia, né, de uma infraestrutura blockchain, basicamente para lidar com identidades, né? Eu vou ter meu passaporte nessa infraestrutura de blockchain, eu vou ter meu registro de vacina, tudo, né? Quase todos esses serviços públicos vão passar por essa infraestrutura. Duas tendências, né? O trabalho com a questão de sustentabilidade, como, por exemplo, os mercados de carbono, e a preocupação sempre presente de energia, né? E vou comentar que a gente tem alguns trabalhos ali tentando usar blockchain em energia. Então, acho que aqui são os fatores de pressão, né? Os nossos planejamentos de projeto para os próximos anos, né? Tokenização, moedas digitais, o uso de identidades, né? E o que eu vejo como características importantes para futuros projetos que envolvam blockchain? Bom, se ele for prático, ele fatalmente envolve a escolha de alguma plataforma. Eu listei algumas que são as mais comuns aqui, nesse slide, mas tem centenas, né? Centenas de plataformas que permitem o desenvolvimento de contratos inteligentes. Em geral, esses projetos passam pelo desenvolvimento de uma prova de conceito, né? Trabalhos mais teóricos também são possíveis, mas no contexto de cidades inteligentes, provavelmente a gente vai nos mais práticos, né? Esses projetos, que eu vejo nos projetos de blockchain que são mais interessantes, eles são multidisciplinares. Eles envolvem pessoal da economia, pessoal do direito, pessoal da psicologia. Isso é bem interessante, né? Tem impactos sociais mais amplos. E é preciso mostrar, né, qual que é exatamente o caso de uso que blockchain resolve. Porque a primeira pergunta que sempre se faz é por que eu preciso de blockchain? Porque blockchain é mais caro,
desenvolvimento é mais complexo, e se eu puder resolver sem blockchain, por que não, né? Então, é bem importante ter isso em mente. Além de considerar que a curva de aprendizado é um pouco mais longa, a gente pode até consultar o André daqui a pouco para ver o que ele achou do aprendizado sobre blockchain. E é importante lembrar que se você está usando uma blockchain pública, uma blockchain dessas abertas, você tem que levar em consideração as taxas, os custos, né, reais que você executa. Bom, a gente tem uma série de projetos envolvendo alunos de graduação, doutorado e mestrado. Vou passar meio rapidinho aqui, porque não dá tempo de comentar todos eles, né? Mas, de forma geral, é a ideia de construir soluções mais confiáveis, transparentes e verificáveis, né? Tem um errinho aqui. Em geral, sempre utilizando identidade digital, o conceito de carteiras e contratos inteligentes, né? Já chegando no final, eu queria comentar que tem novas fontes de financiamento possíveis, né? Algumas dessas empresas, como por exemplo a Algorand, estão lançando chamadas que pagam em cripto, né, para você fazer pesquisa sobre as ferramentas deles. Então tem que ficar de olho, deixar um olho nisso, né? E no contexto de cidades inteligentes, eu queria destacar pelo menos um esforço, né, um trabalho da professora Andressa, da Federal Fluminense, que é a moeda Araribóia, que é basicamente uma Citcoin, uma moeda de circulação municipal. Ela não vale dinheiro, né? Nesse caso aqui, por uma questão de incerteza legal, é uma moeda que você usa para ter benefícios, né? Então, assim, se eu pago os meus impostos em dia, eu posso ganhar um ticket para o teatro municipal, né? Coisas assim. Então, é um projeto interessante, bem no nosso contexto, né? Que a gente pode pensar em cidades inteligentes que utilizam blockchain e tokenização e essas coisas todas. Agora, uma provocação, né? Tentando expandir, né? Para mais do que uma moeda municipal, tem algumas propostas como a construção de uma cidade blockchain. Aí eu acho que bom, na verdade que é uma provocação, né? Porque não acredito muito nesse projeto aqui, mas a ideia dele, de um bilionário, é construir uma cidade planejada, onde tudo utiliza, né, blockchain, desde a gestão municipal até a moeda de troca, né? Mas é uma coisa que eu já acho mais razoável, por exemplo, esse exemplo da cidade de Lugano, na Suíça, em que está investindo pesado em centros de excelência em criptomoedas, e o projeto se chama Plano B, né, onde B é o B do Bitcoin, né? Então, eles estão investindo pesado para que todo o comércio local aceite criptomoedas, estão investindo pesado na educação da população para entender, porque esse é um desafio super grande, né? Fazer as pessoas entenderem como usar uma tecnologia. E estão investindo em bolsas e projetos de pesquisa concentrados em blockchain. Tá? Então, isso já é uma coisa mais factível, mais interessante. E estou terminando por aqui. E abro para dúvidas e perguntas. Muito obrigado. Opa! Muito obrigado, professor Lindo. É bem interessante aí, né? Essas provocações iniciais de blockchain em termos de cidades inteligentes. Passar a palavra aí para os colegas que estão nos assistindo. Fiquem à vontade para questionamento? escrever também, se quiserem entrar em contato para bater um papo, fiquem à vontade. Certo. Arlindo, eu tenho uma curiosidade, na verdade, né? Como é que estão, não sei se você tem trabalhado nisso ou visto alguma coisa disso, mas como é que fica a questão dos aspectos de projeto e análise, né? De aplicações que usam blockchain? Por exemplo, modelagem dessas aplicações, né? Arquitetura de software dessas aplicações.
Você tem como dar uma ideia para a gente como isso está nesse momento? Essa pergunta ela é ampla, mas eu vou tocar alguns aspectos dela, tá? Uhum. Primeiro, depende bastante da plataforma que você está usando, tá? Depende, cada plataforma de blockchain, em geral, tem algumas opções de linguagem de programação que você pode usar e ela tem um modelo, né? Tem um paradigma de uso. Então, a maioria dos projetos estão em torno do Ethereum e da linguagem Solidity, tá? Uhum. Mas Solana, Avalanche, as outras plataformas também têm os seus modelos. Então, esse é o primeiro ponto. Depende bastante de qual escolhas de projeto você está fazendo. Segunda questão, o desenvolvimento de contratos inteligentes, ele tem umas coisas críticas ali, né? Porque, por exemplo, uma falha, em função do fato de que a blockchain ela é imutável, né? Quando eu publico um contrato lá, eu não consigo corrigir, né? Então, as falhas são fatais, né? E muitas vezes as falhas, né, elas levam a saque real, né? Né? Você perde dinheiro imediatamente, né? Uhum. Então, uma linha muito interessante é a verificação formal de contratos inteligentes. Eu diria Sim. que é uma das linhas de pesquisa mais interessantes, assim, mais quentes, tá? Uhum. E aí, um último aspecto que eu queria comentar, porque o tempo é curto, não é o último, mas é o último que eu vou comentar, que é essa questão de que o desempenho tem impacto em valores, né? Então, quando eu estou rodando um contrato inteligente numa determinada plataforma, eu pago, né, pelo uso da computação. Então, agora, a análise de algoritmos ficou ainda mais importante, porque ela dói no bolso, né, além de doer no desempenho. Então, são esses fatores, né? Então, eu diria, assim, que na questão de análise e projeto, o que tem de mais quente é essa ideia de verificação formal, tá? A verificação formal, ela pode partir de requisitos, mas também tem uma verificação formal que simplesmente verifica o seu programa frente às vulnerabilidades conhecidas, que já se viu, né? Então, brechas que são conhecidas e que se verifica se essas brechas podem ser exploradas no seu programa. Uhum. Bom, Davi, é bem interessante. O máximo que eu consigo resumir essa história, né? Uhum. Porque a gente tem todos os problemas anteriores e uma série de novos. Sim, com certeza. Eu acho que essa parte, eu estava até pensando mesmo na parte de verificação formal, eu acho que é um aspecto aí bem interessante para a gente trabalhar dentro de engenharia de software, né? Como um todo, para essa parte de blockchain. Muito obrigado, Arlindo, aí pela apresentação. Vamos passar, então. Você pode finalizar a Parei, gravação? estou E aí parando.